Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser de história, então todos peguem o resumo e lápis e caneta para a gente começar a nossa aula, combinado? Hoje nós vamos começar falando sobre cidadania no Brasil. Vocês sabem o que é cidadania? Se não sabem, eu vou contar para vocês, tá bom? Cidadania é exercida pelos cidadãos. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como é a cidadania no Brasil. Lá no resumo de vocês, eu vou estar fazendo a leitura e vou fazer a explicação, tá bom? Vamos lá, acompanhe comigo. O Brasil é considerado um país democrático. Isso porque tem uma Constituição que garante os direitos humanos fundamentais, como liberdade de opinião, de crenças, bem como saúde, educação e qualidade de vida. Então, o país, ele garante tudo isso ao cidadão, que são direitos fundamentais. Os brasileiros, eles escolhem seus governantes, representantes por meio de voto em eleições livres, diretas e secretas. Então, quer dizer que nós vamos lá escolher os nossos governantes. Através do voto, que é secreto, a gente escolhe nossos governantes, quem vai comandar o nosso país. Essa democracia estabelecida nas leis pelas quais todos são considerados iguais não corresponde à realidade social e política da nação. Todos os dias, vemos na televisão, nos jornais e na internet situações em que alguns desfrutam de amplos privilégios e outros não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, à moradia, ao trabalho. Então, nós vemos essa desigualdade, pessoal. Muitas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Então, havendo essa desigualdade social, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidadania no Brasil colonial e no Brasil independente. O Brasil, pessoal, ele viveu 300 anos de existência como colônia portuguesa. Quem era o dono do Brasil eram os portugueses. Com o seu destino decidido no Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? Acompanha aí. Um Estado em que apenas o rei mandava, sem consultar a nação. A sociedade que foi montada pelos portugueses era uma sociedade dividida em uma pequena camada de ricos proprietários de terra e uma enorme população constituída de trabalhadores, que eram africanos escravizados, seus descendentes, indígenas e poucos brancos livres, mas eles não tinham posses. Eles não eram ricos, não eram donos de terra, não eram fazendeiros. Em 1822, o Brasil separou-se de Portugal, no processo que desembocou a independência do Brasil. Tornou-se um país livre, mas manteve as velhas instituições portuguesas, como, por exemplo, a monarquia. O primeiro imperador do Brasil foi o príncipe português D. Pedro, e a primeira divisão de poderes foi entre legislativo, executivo e judiciário. Mas depois disso, gente, foi criado um quarto poder, que era o poder moderador. E só quem podia usar esse poder era o monarca, que podia interferir praticamente em todo o governo. Essas leis se organizavam numa nova nação e tornaram seus cidadãos apenas os que tinham terras, que eram donos de grandes fazendas, grandes proprietários, né? Entre outras palavras, apenas os grandes proprietários podiam votar e ser votados, e mesmo assim tinham que se submeter à vontade de um imperador. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cidadania no período republicano, e nós vamos estar falando sobre os primeiros anos da República. Em 1889, a República ela foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova Constituição foi escrita nessa época, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis ampliaram direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário, que era de acordo com a renda. Então, passou, pessoal, a todos os homens maiores de 18 anos a terem direito ao voto. Então, esse direito ao voto foi ampliado quando o Brasil se tornou independente.
Com essa estrutura, esses ricos proprietários é que ocupavam os principais cargos políticos e governavam o país de acordo com apenas os seus interesses particulares, sem pensar nos benefícios e nem nos direitos da sociedade. Então, eles não estavam nem aí, pessoal. Eles queriam saber realmente do que favoreciam a eles. Então, eles procuravam eleger, procuravam candidatar, procuravam votar naqueles que iam favorecer a eles, que eram os grandes proprietários. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os afrodescendentes que foram libertos nessa época, né? Um problema enorme que acontecia no Brasil era a desigualdade social, que vinha em questão dos ex-escravos. Após muita resistência e muitas ações abolicionistas, eles lutaram para o fim da escravidão no país, que foi assinada a Lei Áurea em 1888, ainda era império. Assim, os afrodescendentes permaneceram ainda muito excluídos e vivendo situações, pessoal, precárias, passando fome, sem ter casa para morar. Aí o que aconteceu? Eles começaram a vir para o Rio de Janeiro e ali eles foram criando favelas, porque eles não tinham condições de comprar terras, não tinham condições de comprar lugares. O que eles faziam? Eles faziam ocupações irregulares, que mais tarde foram chamadas de favelas. Então foi assim também que surgiu as favelas. A partir de 1930 vai haver uma mudança e nós vamos falar sobre ela agora, tá bom? Em 1930 ocorreu uma mudança profunda na política, diminuindo o poder dos fazendeiros. Outra Constituição foi feita em 1934 e essa pela primeira vez incorporou às mulheres o direito de votar e garantiu o direito dos trabalhadores. Então, qual é a mudança, pessoal, a partir de 1930? Garantiu o direito dos trabalhadores ao voto e garantiu também às mulheres a se manifestarem através do voto, a elas também ajudarem a escolher os seus governantes. Em 24 de fevereiro, atualmente data comemorativa muito importante, porque foi o dia da conquista do voto feminino. Foi nesse dia que as mulheres conquistaram o poder de votar. Durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres passaram a poder escolher democraticamente os seus governantes, podendo escolher todos que iam participar ali do voto. Bom, espero que vocês tenham entendido. O que vocês não entenderam, vocês anotem, passam no grupo, que a tia Amanda vai estar respondendo para vocês, tá? A tia Amanda e a tia Jane. Agora tem uma atividade para vocês fazerem. Prestem bastante atenção. Se tiverem dúvida, consulte o resumo novamente, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.